antes de começar, vote em mim no iBest, rumo ao bicampeonato. É o primeiro link da descrição do vídeo. Você clica lá, vota, me ajude, eu ficarei muito feliz. Mas vamos lá. Um pequeno disclaimer apenas. Não forma a opinião até pelo menos terminar a segunda notícia depois dessa. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai olhar uma matéria que saiu na Globo. Depois a gente vai olhar uma longa nota que saiu no bastidor. Aí a gente traz algumas informações, relembra de algumas coisas que saíram. Aí você junta tudo e você analisa se os petistas deveriam estar minimamente preocupados ou não. Mas vamos lá, vamos por partes. Tava eu, né, como meu processo de sempre, lendo o que sai na imprensa, lendo todo mundo, todas essas chatices, porque esse é o nosso trabalho. Aí eu tô vendo ali, né, o encontro secreto de Lula com Dirceu. Aquela manchete que já lhe fisga. Lula teve um encontro secreto recente com José Dirceu. A reunião, que não foi registrada na agenda oficial, ocorreu, olha a data, em setembro. Setembro. Antes das eleições. E antes das anulações dos processos do Dirceu. Segundo relatos, a conversa foi acompanhada pelo chefe de gabinete de Lula. Um cara que tá com Lula 24/7, né? Enquanto o Lula estiver trabalhando, né? Tá certo que não trabalha muito, mas ele tá lá, tá do lado. Então é uma pessoa ali que cuida da burocracia do Lula. Talvez cuide de mais coisas também, que o Lula já não tá muito bem, né? Foi a primeira conversa tete a tete de Lula e Dirceu após Lula tomar posse em 2023. Veja só. Desde 2023 até agora, Lula ainda não tinha conversado tete a tete, conversa reservada com o Dirceu. E, se vocês lembrarem, isso foi abordado já em meses anteriores, no Atlas e tudo mais. Tem muito petista, muita gente aí graúda, que estava meio que incomodada que a primeira-dama, a Janja, ela vinha meio que monopolizando a agenda do Lula. Só ela podia ter acesso ao Lula, falar com Lula, ela que permitia quem falava com o Lula, quem não falava, e muita gente vinha reclamando disso. Muitas notas saíram na imprensa falando que, olha, essa gestão Lula 3 está patinando, está dando errado, porque o Lula não tem aqueles velhos aliados de longas datas que tinham coragem de falar o que ele precisava ouvir. O Lula não tinha mais o Marco Aurélio Garcia por perto, um Guxiquem, um José Dirceu. Não foi nenhuma nem duas notas que saíram nesse tom. Aí, tá ali, né? O encontro aconteceu antes do ministro Gilmar Mendes anular todas as condenações de Dirceu na Lava Jato. Como a coluna noticiou mais cedo, com Dirceu reabilitado, Lula e o PT querem que o Dirceu ajude na articulação política do governo mirando a eleição de 26. Então, Dirceu... Assim, gente, vê se você concorda comigo. O Dirceu, não é? Independente de ele ser candidato ou não, cara, ele podia estar ajudando, podia estar fazendo reuniões, podia estar falando o nome do PT como militante. Preso ele não estava. Mas agora, mais do que nunca, o pessoal quer por perto. Rapaz, vamos cair para dentro. Já tem petista falando de reforma ministerial e colocar o Dirceu dentro do governo. Grava isso. Vamos continuar avançando. Ontem, a gente comentou sobre a notícia que saiu na Mônica Bergamo, uma jornalista que talvez seja a mais simpática ao PT dentro da Folha de São Paulo. Mas de longe, disparado, ninguém questiona a simpatia da Mônica Bergamo pelo PT. Foi ela que pôde entrevistar, ter o prazer de entrevistar Lula quando ele estava, né, de férias forçadas lá em Curitiba, né? Fazer o quê, né? Enfim. E aí ela fala sobre isso, que já estavam discutindo no PT a possibilidade do Lula não ser candidato. É um assunto real que está sendo discutido. E aí vem a turma do Globo, assessoria de comunicação extraoficial do PT. Em crise pós-eleições, PT vê Lula como única opção para 2026 e toma eventual desistência do presidente como tsunami. Agora até a Globo está falando isso. Se bem que, quando o Lula teve a queda, né, que o Dr. Washington receitou, o próprio Globo, pela pena do Merval Pereira, comparou o Lula com o Biden. Outros jornalistas também, falando que o Lula não dá mais, está meio cansado. Aí a turma do Globo fala o seguinte:
com fissuras internas, após o fraco desempenho na eleição municipal, o PT considera Lula a única opção do partido na tentativa de êxito em 2026. E aqui não está se falando de êxito apenas presidencial. O PT é um negócio amplo, é governo, Senado, deputados federais, deputados estaduais, é manter o partido vivo, funcionando. Internamente, petistas afirmam que uma desistência de Lula seria encarada como anti-tsunami para a legenda. O petista é visto como o único puxador de votos da sigla entre parlamentares, algo ainda mais crucial no ano que o bolsonarismo se prepara para avançar no Senado. Na hipótese de Lula se retirar do jogo, o PT não teria ninguém com a mesma imagem junto às camadas mais populares, segmento em que é melhor avaliado. Petistas próximos a Lula afirmam que a única pessoa com autoridade para levantar dúvidas sobre sua candidatura é ele próprio. Isso eles falam da boca para fora, em público. Dirigentes explicam que a ascendência do presidente no partido é tamanha que ele mesmo conduziria sua substituição na hipótese de querer ficar fora da disputa. Mas internamente, esse assunto é evitado, né? Na boca pequena, aí o papo é outro. Aliados, vem equívoco do PT ao apostar todas as fichas na Lula-dependência nas eleições municipais. A legenda encerrou o pleito com menos prefeituras do que a sua previsão mais pessimista. Internamente, petistas apontavam que, no pior dos cenários, o PT ultrapassaria a marca de 300 prefeituras. Ficou com 252. Na única capital em que saiu vitorioso, venceu por 10 mil votos. Foi lá em Fortaleza. Então, olha o cenário que vem se desenhando. Várias notícias falando sobre a idade do Lula, que está cansado, comparando Lula ao Biden. José Dirceu voltando para tentar ajudar a eleição, que Lula pode desistir. Resultados pífios. Na semana de ressaca eleitoral, que foi o pós-primeiro turno, petistas se dividiram entre os que reclamavam da falta de apoio do governo aos candidatos e os que reconhecem que foi um erro apostar que bastaria Lula e o governo para fazer o partido crescer. A primeira decepção não demorou a aparecer. Lula não rodou o país para subir em palanques nas capitais. E embora indicadores econômicos tenham melhorado, isso não se reverteu em popularidade para o petista. Lula não foi o cabo eleitoral que todos esperavam. Eu vou deixar para falar isso um pouco mais sobre essa questão do Lula deixar de ir quando a gente olhar a nota do bastidor. A ala crítica da atual gestão do partido afirma que o PT deixou de fazer o dever de casa para as eleições municipais, não se preparou para entender por que a legenda está perdendo apoio nas periferias, nem fez uma reflexão sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, enfim. A ala crítica Brasil no mundo. Um dos nomes que deve liderar o processo de renovação do PT, o ex-ministro José Dirceu, agora reabilitado politicamente, defende a reconstrução partidária com sede do PT em todas as cidades, mas trabalha nos territórios e ações voltadas para a juventude. O PT prevê um campo de batalha complexo para 2026, com governadores de direitas atuantes, com potencial de serem puxadores de voto em uma campanha de oposição a Lula, aliada ao fortalecimento do bolsonarismo no Nordeste, que é o reduto petista histórico. Esse cenário obrigará o partido a se voltar pelas alianças de centro com foco em legendas que já integram a base do governo, mas que estão rachadas quanto ao apoio a Lula. E quais seriam essas legendas que estão meio que rachadas, que não é uma garantia que vai estar com Lula? MDB, sim, o MDB. Saiu uma notícia sobre isso e eu não estou falando do Ricardo Nunes. Não estou falando do Ricardo Nunes, estou falando de quem manda. PSD, não esqueçam, o PSD vai apoiar o Lula em Minas, que é o Silveira e o Pacheco. Mas não necessariamente vai apoiar no sul do Brasil. União Brasil pode apoiar o PT em alguns locais, a depender. Se o Caiado for candidato, dificilmente vai apoiar em algum lugar, não apoia lugar nenhum. Se o Caiado for candidato, União Brasil, por exemplo, não vai apoiar na Bahia. Na Bahia você tem uma Semineto. Semineto jamais fecharia com o PT, porque ele quer ser o candidato, a não ser que o PT abra mão do governo do estado para entregar para o ACM Neto, e aí vai ser aquela confusão. Aliados prevêem que a popularidade de Lula nos níveis atuais poderá tornar mais caro o apoio dessas siglas.
Ponto que motiva a atual executiva do PT a apontar a inabilidade dos ministros em fazer a disputa política das entregas do governo. Eu vejo pouca participação dos ministros para falar disso, inclusive dos seus projetos de área, disse a Gleice. Ora a economia, né? O dólar chegando a R$6. Aí veja esse. Vê uns complementos. A turma do bastidor, segundo eles, puderam conversar com 2 aliados de Lula de longa data, tá ali, ó, 2 aliados próximos de Lula, né, conversaram com o bastidor reservadamente, e essa nota não é qualquer jornalista, é o dono do bastidor, que é o Diego Escostegui, ex-revista Época, que era Globo, né? Enfim, eles estarem preocupados com o impacto da saúde de Lula na articulação política do governo e até na possível candidatura do petista à reeleição em 26. Mais uma matéria na imprensa falando sobre Lula não disputar as eleições de 26. Em questão assim de 3 semanas, foram várias matérias na mesma linha. Eles acreditam que falta a Lula disposição e vigor, tanto físico quanto mental. Tá virando o Biden para enfrentar o trabalho pesado da política em Brasília. Peraí, trabalho pesado, tem a burocracia, tem sentar, tem dialogar, bom. Burocracia, o Lula tem o seu... como é o nome? Ele tem o seu chefe de gabinete, né? Que é o... Como é o nome dele? A gente acabou de falar? O Márcio... Nossa, Márcio não. Na verdade, o apelido dele é o Marcola, né? É um apelido bem complicado. Mas enfim, é o cara que tava com o Dirceu lá na reunião, né? Enfim. Tem isso daí, né? Tudo bem. Faz sentido. Ambos ocupam posições de destaque no governo, as 2 pessoas que o bastidor conversou, e convivem com Lula. E um deles é amigo do presidente. São pessoas que se importam com o estado de saúde do petista e não aliados de ocasião, propensos a fofocas e maledicências típicas da capital. Lula completou 79 anos na semana passada, tudo mais, né? Teve aquela queda estranha. Na visão desses aliados, começa a apresentar sinais mais fortes que a idade está incomodando. Eles ressaltam não enxergar dificuldades de Lula para decidir ou tocar questões cotidianas do governo. O problema é ter disposição e disponibilidade para fazer política. Fazer política requer muita conversa, muita articulação, muita energia e vontade para ouvir todo tipo de gente. O PT quer o Dirceu para fazer o quê mesmo? O PT quer o Dirceu particular. É o que o Lula não está fazendo. Eles apontam como preocupante a atitude de Lula na sucessão dos comandos da Câmara e do Senado. Ainda no ano passado, ao indicar que não enfrentaria o Lira, nem se esforçaria para construir uma candidatura governista no Senado, Lula sinalizou que sua base, sobretudo o PT, deveria se virar. Sem orientação firme de Lula, os líderes do PT ficaram à vontade para se articular com candidaturas organizadas pelo Centrão ou para serem, por elas, cooptados. Lula não se ausentou por completo. Apesar da força do Lira, o veto de Lula à candidatura do Elmar Nascimento foi decisivo no processo de sucessão. Até aqui parecia simples estratégia. Deixa a candidatura do Elmar, acabar por inanição, enquanto se construísse uma alternativa alinhada, antes de tudo, ao governo. Lula, porém, não trabalhou por isso, nem orientou seus articuladores a construírem uma candidatura com essas características, um nome do governo que pudesse ser apoiado por parte do Centrão, ou, se isso não fosse possível, o nome do Centrão que pudesse ser apoiado pelo governo. Se no Senado a candidatura do Alcolumbre era ou é quase inevitável, o cenário na Câmara não era tão nítido. Ao contrário, existia rachas. Lira, então, abandonou Elmar. Seu favorito por 2 anos se aliou a Ciro Nogueira, que trouxeram o nome do Hugo Mota, no vácuo aí da ausência da articulação de Lula. O criador de Mota é Ciro Nogueira. Ciro não apenas foi ministro de Bolsonaro, como provavelmente apoiará a candidatura alternativa a Lula em 26, seja Tarcísio, Bolsonaro, caso caia na elegibilidade dele, seja outro nome apoiado pela direita e pela parte do Centrão que tende a andar com ela. E vem se desenhando o cenário de uma candidatura ligada ao Centrão, ligada à direita. A turma tem uma galera torcendo por isso. E você vê que o que a matéria da Globo disse? Olha, 2026 está complicado. Lula conseguiu apoio dos partidos que tem ministério, a fatura vai ficar alta. E esses partidos, vários deles, até os mais chegados no PT, eles também estão rachados. Não são posições unânimes.
Aliados de Lula esperavam que a articulação de outra candidatura ligada ao Kassab viria, né, mas não veio. Apesar da tentativa de Brito se viabilizar, não deu certo, né? Agora parece tarde. E esse cenário é ruim para o governo, que aliados próximos a Lula atribuem a fragilidade do presidente não a de mero cálculo político. Se quisesse articular uma candidatura favorável ao governo, Lula ele poderia ter trabalhado junto com Kassab, junto com Marcos Pereira. Havia fissuras suficientes no Centrão para uma articulação com chances de sucesso, mas Lula não teve forças, diz um aliado. A sequência de fatos na sucessão demonstra quanto o PT depende de Lula para marchar junto. Lula-dependência. O Globo também fala sobre isso em outro contexto, no contexto das eleições municipais. E eleições como um todo, né? O PT é dependente do Lula. Só tem o Lula. No dia que não tiver mais Lula, não tem mais PT. O apoio do PT ao Hugo Mota saiu rápido, logo após o início da candidatura dele. O acordo com Lira foi negociado pela Glaze, com a ajuda de Odair Cunha e José Guimarães. O PT ganhou uma vaga no TCU e a primeira secretaria. Só parece um preço justo para quem está na planície. É como se o PT não fosse o partido do presidente da República. Um dos aliados de Lula acredita que o apoio a Mota é um erro. A ascensão do deputado à presidência da Câmara pode significar, segundo ele, o começo do fim do governo Lula. Será? Essa é uma notícia interessante que envolve dinheiro. E a gente vai chegar lá, mas envolve dinheiro. Segundo os dois aliados, Lula precisaria fazer muita política para preparar sua candidatura à reeleição. Fazer política, né? Articular. Lula está cansado. Quem que vem para ajudar? O Dirceu. Articular político dia a dia e focar na eleição de 26. Ela não está se desenhando assim um cenário. Olha que curioso, né? Que a imprensa ficou escondendo de muita gente. E olha que uma notícia bem pesada em torno disso, ela saiu ano passado na Veja. Eu tenho certeza que foi na Veja. E era uma notícia que falava mais ou menos assim, ó. Empresários perguntam a Temer sobre Lula. E aí o Temer vai, parece que ele não tá muito bem, né? Parece que ele não tá batendo bem na cabeça. A galera mandou essa na lata. E o tempo foi passando e você vê que, rapaz, talvez seja isso mesmo, né? Talvez o Lula não esteja tão bem quanto tentam vender pra nós. Então você vê, o Lula não tá muito bem, tá muito bacana. Aí eu te pergunto, na sua família, quando seu avô, sua avó, os mais velhinhos estão naquela idade mais avançada, o que é que normalmente você busca, né? Alguém para dar um apoio. Seja um neto, seja os próprios filhos. Às vezes você traz um cuidador. Aí você vê as curiosidades, né? O Dirceu volta depois do fracasso do PT nas eleições. A reunião, inclusive, foi antes. É como se o Lula tivesse precisando, rapaz, de alguém para tomar conta dele. Talvez a volta do Dirceu seja a grande comprovação que Lulinha já virou Biden. Lulinha já virou Biden, não tá falando nada com nada. Não quer mais trabalhar, só quer passear. Traiu seus aliados recentes em busca do poder pelo poder. Né? Lembra que pelo menos tem uma dívida de gratidão com o governo americano, com Biden, tudo que foi feito em 2022. Aí você vê, né? Parece que Dirceu veio pra tomar conta de Lula, rapaz. O coitadinho. Parece que a primeira-dama não tá conseguindo ajudar nessa questão política. Abdicar da presidência da Câmara e do Senado é perder poder que será ou seria necessário para o sucesso da agenda do governo e para maiores chances de alianças fortes em 2026. E veja que a própria matéria da Globo, essa nota, e outras que já saíram falam, né, que o PT, até para combater o bolsonarismo, vai precisar abrir mão de algumas candidaturas para apoiar candidatos que são mais viáveis. E quem foi que deu o tom dessa música? Quem puxou? Quem é o maestro dessa música? É o próprio José Dirceu. Ele falou isso com todas as letras para Mônica Bergamo. Que coincidência! A participação pequena de Lula para os padrões dele nas eleições municipais, assim como os resultados fracos, também prejudicam o projeto de reeleição.
Para os aliados, Lula não está apenas frágil física e mentalmente, ele está exausto de tentar criar líderes e de resolver as crises perenes da esquerda. Delega, mas não vê resultados. Não reconhece a realidade política da capital que governou entre as duas oportunidades em contextos distintos. Aí, queria voltar aqui, né? Questão de cansar essa eleição, que eu falei na matéria anterior. Lembra durante as eleições, Bolsonaro rodando pra cima e pra baixo? Por algumas vezes eu falei pra vocês. Eu falava, gente, é surreal como pessoas, né, que cresceram debaixo das asas de Bolsonaro, né, com o apoio de Bolsonaro, sejam políticos, sejam comunicadores diversos, assim, fazendo um pouco de Bolsonaro, né, fazendo piada, humilhando ele, né, um negócio assim ridículo, dia sim, dia também, e às vezes as pessoas não param para analisar, né, o que vem sendo feito, todo o esforço que está sendo empregado. Parece que as pessoas não levam isso em consideração. Bolsonaro não é uma criança. Não é uma criança, sabe? Com quase 70 anos de idade, tu tá viajando todo santo dia. Teve uma notícia bem que saiu na Veja recente falando, teve um dia que o Bolsonaro chegou no aeroporto meia-noite, tomou café, nem foi pra casa nem nada, ficou no aeroporto, porque acho que 4, 6 horas depois ele já tinha um voo pra outra cidade. Cara, isso não é uma vida que uma pessoa de 70 anos, né, normalmente costuma ter. Essa vida tá bem corrida. Então você vê que, enquanto a direita, você teve um candidato com vigor, pegou as rédeas, falou, bora. Qual foi o resultado do PL? O maior crescimento entre os grandes partidos. Não tinha nenhuma capital, tem 4. É o partido que mais comanda as grandes cidades. Saiu de 4% para quase 12% o tamanho da população, né, que está sendo governada. Mais de 500 prefeituras, quase 600 prefeituras. Basicamente o dobro do PT. E isso foi possível por quê? Por causa da figura de Bolsonaro. Aí eu te pergunto, tu já imaginou se toda essa turma que só atrapalhou, já imaginou se as pessoas realmente tivessem trabalhado nessa eleição? Tu já imaginou se esse bando de inútil, um bando de inútil que se elegeu usando o Bolsonaro e não espera a primeira oportunidade para safadear para cima do Jair, tu já imaginou se esse bando de inútil tivesse montado seus mapas de votos e tivesse trabalhado já desde o dia que tomou posse, porque já tem a verba para gastar, para rodar o seu estado, procurando seus candidatos, para botar vários vereadores e já começar a fazer, sabe, ações concretas, ver candidatos que, cara, isso aqui talvez dê para apoiar, fazer base para mim mesmo, base para a direita. Tu já imaginou no resultado que a gente poderia ter? Eu fico de cara como o povo é safado pra cima de Bolsonaro. Não tem outra palavra, não. O cidadão comum eu até entendo quando ele tá com raiva. Ele não tem que estar ganhando nada. Não tem um mandato, tá ganhando o salário bonitão de deputado, né, de parlamentar. Agora o cara que usou a foto de Bolsonaro pra se eleger, irmão, tu deve lealdade a ele até quando tu achar que ele tá errado. Se não usasse ele. Senão você não usava a foto dele. Você se elegia por você mesmo. Aí você seria 100% independente. Você vê a realidade do Lula com a máquina na mão e o peso da idade. Bolsonaro não é muito mais novo do que o Lula. Mas não tem a máquina na mão, tá todo mundo jogando contra. Você consegue quantificar as coisas, sabe? Agora que passou um pouco mais a eleição, que a coisa tá um pouco mais sedimentada, tá um pouco mais calma, tu consegue olhar e começar a reanalisar algumas coisas que aconteceram? Quando o Bolsonaro foi na Aurivete, tava puto da vida com o Valdemar, falou que eu vou desistir da política. Eu falei, não vai desistir porcaria nenhuma, a coisa aí falou da boca pra fora. No dia seguinte, o Bolsonaro voltou e falou, não, eu tava nervoso. Cara, o Bolsonaro teve outra vez, ele gravou um vídeo falando o seguinte, pô, tem hora que, graças a Deus, tem alguém assim perto pra me dar uma ajuda, pra, sabe, tirar às vezes a pessoa de perto, que eu tô pra explodir, bicho. O povo não para pra pensar nisso, não. O povo acha que é lindo, maravilhoso fazer comício de manhã, de tarde, de noite, andando de carro. Tu sabe que é ter 1,90 m dentro de um carro? Cara, não tem carro pra pessoa de 1,90 m. Se tu for no banco da frente, né, do carona, não é confortável. Não é confortável. Ainda mais aquela barriga gigante que Bolsonaro tá, né? Ali tá imoral, Bolsonaro. Sério, mesmo, aquela barriga tá feia. Tem que modificar um pouco essa dieta aí, viu? Botar esse shape. Sério mesmo, aquela barriga tá... Daqui a pouco quando vai olhar pra baixo não vai nem ver, né? Vai ter que ser no tato. Capaz de mijar fora do pinico. Piadas à parte, é sério, velho. Sério, o que mais as pessoas esperam?
O que mais o cara tem que provar? Você olha do outro lado, é só você fazer um contraponto e analisar o cenário. Mas não, porque o Bolsonaro é um traidor. É o frouxonário, é o vagabundo, é porque não fez isso, é porque não fez aquilo outro, aí pipipi, aí ppp, e depois o povo não quer ser chamado de intergaláctico, que é quem tem um plano, né, que só na galáxia distante vai funcionar, porque é totalmente utópico. Brito do PSD de Kassab sai candidato. Lula poderia mudar de lado até lá, caso Kassab sustente a candidatura do deputado. Os aliados duvidam que Brito ou uma reviravolta sejam viáveis e duvidam que Lula tenha ímpeto para uma virada. Como diz um desses interlocutores, Lula prefere ver um amistoso do juvenis do Corinthians a conversar com deputados do Centrão. E aí o miserável do Bolsonaro tá lá, né? Indo pra Brasília. Indo pra Brasília, pra cima e pra baixo. Pra ainda ser, né? Alvo de maledicência. Aí junta com essa. Junte com essa. Será que o Dirceu entrou em campo só pra ser o cuidador do Lula? Será que os petistas deviam estar preocupados em vez de celebrar o que aconteceu? Uma reforma ministerial não mudaria o quadro político para 2026. Diz quem manda. Baleia Rossi, para dentro do MDB. Cara, pode dar mais carga aí, não vai mudar não. A gente não vai ficar mais lulista se tiver mais cargo, não. Diz que ter 3 ministérios não amarra o partido ao projeto petista, não, cara. Eu não tô fechado com o Lula em 26, não. E condiciona eventual corte de emendas parlamentares à diminuição dos gastos do governo federal. Ricardo Nunes expressou de forma muito contundente que vai trabalhar para que o MDB não esteja com Lula em 2026. O Nunes não manda no MDB, né? Ele falou lá. Uma fala até bacana, né? Gostoso de ouvir. Mas quem manda é o Baleia Rossi. E o Baleia Rossi falou o seguinte, ó. O jornalista pergunta, é possível o MDB fazer essa guinada de um partido que hoje está com Lula para apoiar o candidato bolsonarista em 2026? Aí ele diz, né, 22, nós somos presidente, já fez, aconteceu tudo mais. 2026 é outra conversa. Temos 3 ministérios, mas o Kassab também tem. União Brasil também tem. PP tem ministro, Republicano tem ministro, outros partidos também têm ministro. Tivemos um posicionamento político corajoso em 22. Então, isso nos dá condições, de 2026, discutir qual decisão unirá mais o partido. É difícil cravar um posicionamento hoje. Não temos condição de fazer isso. Isso aqui também não é mais um claro sinal que a situação pro Lula tá de mal a pior, né? Eu não sei mal o que pode ser. Para mim tá claro. O PT vai acabar. É questão de tempo. E o Centrão vai continuar sendo problema. Ou a direita brasileira, né, o que se chama de direita, ela começa a ter algumas discussões mais sérias do tipo, cara, o que é que vocês esperam pro futuro? Qual o projeto de Brasil que vocês querem desenhar? Onde essa direita quer chegar? Ou começa uma discussão assim, né, mais séria, mais direcionada, ou vai ficar perdida, porque se ser de direita for ser antipetista, bicho, daqui a 2 anos, o PT já vai estar muito mais fraco. Lula não vai ser mais presidente. Daqui a 4 anos, eleição municipal, o PT vai diminuir ainda mais de tamanho. Daqui a 8 anos, e aí? O que vai dar liga na ideia? Aí vai ser anticentrista? Não faz muito sentido, né? Porque até porque o Centrão não tem uma ideologia clara que você possa se contrapor. Então, a direita ela tem que começar a pensar no seu, né, projeto propositivo, quais são as pautas que a direita quer seguir, para ela começar a vender o seu peixe. Falar assim, cara, não é só mais agora ser antipetista, porque o petismo acabou. Agora a gente precisa reconstruir o Brasil. E para reconstruir o Brasil, esse é o caminho que nós temos a oferecer. Aqui só um adendo. Eu acho difícil esse cenário. Eu acho improvável. Mas eu não acho improvável o Nunes vir como deputado. Mas como governador, eu acho muito improvável. Mas muito improvável. Cheguei meio com uma barrigada. O trunfo de Nunes para ter o apoio de Bolsonaro ao governo de São Paulo em 26. Acho muito difícil. Se decidir concorrer ao governo, né, caso Tarcísio dispute a presidência, Nunes teria um atrativo, o seu vice. Né? Ele vira o Ricardo Mello Araújo, né? Acaba sendo o prefeito de São Paulo.
Cara, ou não, você olha, né? O Nunes, ele não tem como se reeleger. E talvez, na posição que ele tá, né? Eu não acho que o Nunes quer sair da política. Eu acho que tem uma chance real dele tentar algum cargo aí em 2026. E eu torceria pra ele vencer, viu? Nunes, deputado federal, a Prefeitura de São Paulo cai na mão do Melo Araújo. Pô, eu gosto desse cenário. Eu gosto desse cenário. Acho um bom cenário. Acho um baita cenário, né? Mais fácil, fácil, fácil. Mas vamos esperar pra ver o que, é que vai rolar. Aí junta tudo que a gente comentou do Disseu até o momento, com crises que a gente vem comentando dentro da própria esquerda há muito tempo, né? O Lula traindo tudo e a todos. O Maduro ontem mandou um baita aviso pro Lula, não sei nem se vai dar pra gente mais comentar isso hoje. Mas o Rudá comenta o seguinte: Quaquá e Gilmar Tato esboçam uma ofensiva para direitizar o PT. Paralelamente, aumenta o temor de dirigentes petistas sobre a possibilidade de Lula não disputar a reeleição. Junte os pontos e perceba o cenário. O Rudá Russi é um sociólogo de esquerda muito próximo ao petismo, ao PT. O Chico Sá estava lá respondendo ele, muito preocupado, Marcelo Pimentel, figuras grandes aí dentro do PT, né, do petismo, né, são jornalistas mais ligados ao petismo. Você vê que esse papo é real. É real. Talvez o Lula sequer seja candidato em 2026. Mas só o tempo aí, né, para falar.